Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, que assim, será que o atacante realmente vai continuar no Cruzeiro? Até porque a janela lá da Arábia Saudita fica aberta até o próximo mês de setembro, porém as partes têm encaminhado para uma permanência, pelo menos até o final da Série A. Além disso, quero falar sobre o Casares, jogador que está querendo voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente futebol mineiro, né? Que assim, eu já trouxe aqui alguns vídeos sobre ele, é o jogador que já foi oferecido pelos seus representantes ao Cruzeiro e também ao América. E para terminar aqui o vídeo, quero falar também sobre a possibilidade de um novo patrocinador chegar ainda para a Série A. Lembrando que nesse ano o Cruzeiro já teve algumas possibilidades de patrocínios, como por exemplo com a TNT, que foi num jogo justamente contra o Red Bull Bragantino, então no caso daquele amistoso, porém não foi nada de efetivo e o Cruzeiro acabou perdendo alguma das suas propriedades de patrocínios, que pode ter algumas novidades daqui para o final do ano. Até eu pedi desculpa pelos barulhos que tá aqui, ó, estou passando um tempo em Montevidéu. Hoje começou a chover aqui depois de quase 10 meses que não chovia na cidade e tem uma grade ali em cima que está caindo água e está fazendo esse barulho altíssimo. Eu acho que eu fiz os testes aqui pelo microfone e não pegava muito, mas aqui para mim eu estou ouvindo mais o barulho da chuva do que da minha própria voz. Espero que para vocês, como eu estou falando aqui bem mais de perto, né, fique um pouco melhor, beleza? Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Zapay, nosso patrocinador aqui do canal, que por lá você confere o débito que você tiver em aberto do seu automóvel. Por exemplo, você quer consultar a placa do seu carro, da sua moto, para ver se não tem alguma pendência. Ah, levei alguma multa, deixei o IPVA atrasar esse ano, tem algum licenciamento atrasado, você confere gratuitamente no conforto da sua casa, vindo pelo meu link aqui, ó, baixa o aplicativo, vai lá dar uma olhada e se tiver alguma coisa em aberto, você pode pagar. Não gasta nada para consultar e para pagar você tem até a opção de parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito, e você parcelando em 12 vezes no seu cartão, você utiliza meu cupom Cruzeiro25, onde você vai ter 25% de desconto nas taxas lá dentro do aplicativo. Então, excelente opção aqui para vocês, com o nosso patrocinador, válido para vocês aqui inscritos do canal. Então, o link da Zapay vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bom, bora começar falando sobre o Bruno Rodrigues. Será que o jogador vai realmente continuar no Cruzeiro? Onde assim, o Globo Esporte trouxe uma notícia aqui interessante, créditos também lá para o portal Blog da Raposa, onde eles afirmam o seguinte, abre aspas, Cruzeiro vai tendo mais sinalizações de que não irá perder o Bruno Rodrigues nesse momento para o Altavon. Depois de anunciar o brasileiro Matheus para o ataque, o time árabe, que chegou a oferecer 21 milhões de reais para o jogador, anunciou outro atleta, né, então, para esse setor de ponta esquerda, ponta direita. Então, podemos dizer que o Bruno Rodrigues, pelo menos por agora, não deve deixar o Cruzeiro, tá? Isso não é algo que me surpreende. A única coisa que eu fiquei surpreso, para falar a verdade, de toda essa história dele, é de que tem chance dele não continuar para o ano que vem. Mesmo o Cruzeiro já sabendo o valor que tem que ser pago desde da temporada passada, desde agosto de 2022, e também esse jogo que ele ficou de fora, né, sem ser relacionado para o duelo contra o Botafogo, justamente porque poderia sim deixar o Cruzeiro, que acabou não acontecendo. O Bruno Rodrigues, que já teve algumas renovações contratuais, aumentando seus vencimentos, principalmente depois do bom início de ano realmente pelo Cruzeiro, né, no Campeonato Mineiro. Essa proposta foi um valor ok, mas não era um valor que a Tombense, por exemplo, forçou a fazer o negócio, até porque os clubes têm uma boa relação. Bruno Rodrigues, nesse ano pelo Cruzeiro, já soma até aqui 31 partidas, 8 gols marcados e 5 assistências. Na temporada passada foram mais 18 partidas, com 4 gols e 3 passes. Então, não sabemos qual que é o valor exato da compra para o Cruzeiro no final do ano. Alguns portais afirmam que vai de 8 milhões até 14 milhões de reais, e o Cruzeiro já pagou 4 milhões por 33% dos seus direitos econômicos. Eu acho difícil você pensar que 33% custou 4 milhões e mais, vamos supor que 60% dos seus direitos vai custar 14, eu acho que pode ser algo próximo de 10 a 12, mas 14, 16 eu acho que já seria demais, e dependendo dos clubes interessados nele e da campanha do próprio jogador daqui para o final da Série A, pode ser que, por exemplo, o Cruzeiro fique numa situação que compensa comprar o atleta, mesmo que ele não permaneça para o ano que vem. Como assim, Gustavo? Vamos supor então que apareça times interessados a pagar 30 milhões de reais pelo jogador. O Cruzeiro já gastou 4 e pode comprar mais 60% por 14 milhões de reais. Então, no combo total, gastaria 18 milhões e poderia revendê-lo por 30. Então, aí sim, poderia ser uma situação que o Cruzeiro compra ele e já revende, né? Poderia ser uma alternativa, mas, sinceramente, eu gosto bastante do Bruno Rodrigues, apesar de, muita gente fala, é fominha, errou alguns gols realmente que não poderia ter perdido, mas é um dos principais jogadores do Cruzeiro, mesmo com o Arthur Gomes, mesmo com o Wesley, mesmo com o Matheus Pereira, é um dos principais atletas do elenco, sem sombra de dúvidas, e que vamos ver, né, como que vai estar à disposição para o próximo duelo. Contra o Palmeiras fez uma boa partida, a expectativa é de que ele jogue também contra o Corinthians no final de semana.
Bom, quero falar agora sobre o Juan Casares, meio-campista equatoriano, que está livre no mercado desde do mês de março, né? Março para abril desse ano, onde terminou seu vínculo com o Independiente, lá da Argentina, que ele já não vinha jogando, né? Nessa passagem agora, contando 2022 e 2023, em um ano foram apenas 37 jogos, 3 gols e 2 assistências. E assim, de acordo com o Jorge Nicola, o atleta colocou na sua cabeça que quer voltar ao futebol brasileiro, seja para qualquer time, né? Então assim, ele já foi especulado e oferecido ao Cruzeiro, de acordo com Everton Guimarães e também a Rádio Itatiaia, né? E no caso ele havia afirmado que o atleta estava interessado em voltar ao futebol mineiro, seja no Cruzeiro ou, por exemplo, no América, onde os dois clubes não demonstraram muito interesse, e eu já deixei muito claro, né, também, que eu não aceitaria um jogador que já teve passagens pelo rival. Não acho que isso é conduta do Cruzeiro. Na sua história, no geral, não é de ficar trazendo o jogador do rival, né, isso é mais deles. Enfim, jogou lá no Atlético Mineiro de 2016 a 2020. Essa questão de ter jogado ali, ó, pelo rival mais de 200 jogos e marcou 40 gols e tudo mais, não foi uma passagem ruim, mas vai lá e contrata o cara, pô, tanta opção que tem por aí, e nem tá vivendo uma fase gigante, sabe? Uma coisa é se ele tiver jogado lá em 2015, aí agora, igual o Nicão, né? O Nicão jogou no Atlético Mineiro em 2015, só que, pô, passou um tempão, nem fez nada, né? Vestindo a camisa do Atlético Mineiro e tudo mais, vinha de uma fase boa pelo Atlético Paranaense e tudo mais. Coisa diferente do Casares, que a última temporada que ele jogou mais de 40 jogos foi pelo próprio rival em 2019, né? Que ele jogou 51 vezes, marcou 11 gols. Depois de 2020 não foi bem pelo Corinthians, 2021 até joga pelo Fluminense, mas apenas 37 jogos, ok, número ok, só que apenas um gol e 4 assistências. Passou também pelo Metalist da Ucrânia no início do ano passado, vocês sabem o que aconteceu por lá. Ele teve que ser reemprestado ao futebol sul-americano, onde foi para o Independente, que vivia também com algumas questões financeiras complicadas. Mas não aceitaria o atleta no Cruzeiro, já falei aqui para vocês. E você acha que o meio-campista equatoriano poderia ser uma alternativa? Lembrando que assim, como que ele está querendo voltar ao Brasil, sendo que a janela já se encerrou? Já se encerrou para atletas que estão empregados. Por quê? Jogadores que estão livres no mercado desde o início do mês de junho, desde o dia 3 para trás. Se ele já estivesse livre no mercado, esse atleta pode ser registrado até o dia 25 de agosto ou em caráter emergencial até o dia 15 de setembro pela CBF. Então, com certeza, acho que ele teria espaço em clubes da Série B e não ficaria surpreso se tivesse essa contratação, mas para o Cruzeiro, de forma geral, eu não aceitaria, e também não acho que o Cruzeiro vai trazer mais ninguém nessa atual janela, tá? Que ainda tem uma possibilidade, mas sinceramente para esse ano eu não espero mais nenhum reforço, só para o ano que vem. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a possibilidade de chegar um novo patrocinador no Cruzeiro. Onde assim, não é de hoje que a Raposa busca melhores acordos desde quando o Ronaldo assumiu o clube. Como assim, Gustavo? Vocês vão lembrar que ano passado o Cruzeiro já tinha diversos acordos para a disputa da Série B que não foram o Ronaldo que fechou, né? Por exemplo, o peito dos supermercados BH, apesar da boa relação com o Pedro Lourenço, o Cruzeiro não conseguiu uma boa proposta para cobrir, né, essa propriedade. Acabou acontecendo só nesse ano com a Betfair, que pode render até 30 milhões de reais para o Cruzeiro, dentro dos 4 melhores patrocínios Masters da Raposa, na Série A inteira, né? Então realmente muito bom. Aí tinha algumas outras propriedades que não era o Cruzeiro que fechou, como por exemplo com a Buser, que era aqui na Série B, né, nos ombros. Aí tinha também o frigorífico Saudade, que segue ainda para a Série A, que é na coxa esquerda, né, dos jogadores, tem lá também. Tinha a Champions Watch aqui embaixo do patrocínio Master dos supermercados BH e que recentemente rescindiu com o Cruzeiro. Como assim, Gustavo? Virou o ano, a Champions Watch tinha contrato até o final dessa temporada e no mês de julho acabou rescindindo esse seu vínculo com o Cruzeiro. E assim, não é porque a propriedade pagava mal, até porque mesmo que pagasse, esperasse daqui até o final do ano. E mesmo se estivesse pagando mal, o Cruzeiro então poderia pensar o seguinte, pô, possivelmente nós conseguimos mais do que isso com esse patrocinador e deve ter alguma conversa avançada. Por quê? Quando o Samuel Venâncio trouxe essa notícia, ele afirmou que essa propriedade da Champions Watch, aqui abaixo do peito da CIMED, né? A CIMED, a Betfair, e aqui embaixo ficava a Champions Watch. Esse acordo impossibilitava o Cruzeiro fechar parceria com outros bancos ou instituições financeiras. Que assim, tirando o caso de apostas, é um dos que mais pagam, né? Por exemplo, o Banco Regional de Brasília, que patrocina o Flamengo, a Crefisa, por exemplo, que é uma instituição financeira que é do Palmeiras, são um dos tops patrocinadores masters do futebol brasileiro. Então, certamente o Cruzeiro poderia ter um banco patrocinando ou uma instituição financeira aqui nessa propriedade. Não tem nenhuma conversa, nem nada nesse sentido, mas o Cruzeiro até mesmo mudou o Lenin Franco, que era dessa parte comercial, para um outro diretor que eu já trouxe aqui no canal. Então, podemos sim ter alguma novidade. Não só nesse espaço da Champions Watch, mas também nas mangas, né? Que desde o início do ano está livre antes da saída da Buser, no final da Série B do ano passado. Então, sinceramente, eu acho que poderia sim
ser uma boa alternativa para o Cruzeiro fechar ainda para a Série A, né? Porque é uma receita ali que o Cruzeiro, chutando muito baixo, cara, pode conseguir alguns milhões de reais ainda para esse ano. Eu tenho certeza que o Ronaldo não vai sair fechando com qualquer empresa, até porque se você for analisar as empresas que ele, desde quando chegou no Cruzeiro, fechou, foram ótimos acordos para o Cruzeiro. Por exemplo, Gustavo, a Betfair, excelente acordo que pode render até 30 milhões de reais. A CIMED também, que eu não vou lembrar os valores de cabeça, mas foi um valor muito bom para uma pequena propriedade aqui no peito e que ações nas redes sociais. Muito bom acordo. Os Supermercados BH, que já estava no Cruzeiro, só que trouxe o Pedro Lourenço para virar sócio e dono da Raposa e manteve a propriedade nas costas, pagando um valor muito alto, um dos maiores patrocínios nas costas do futebol brasileiro. Aí, fora essas outras propriedades que pode fechar para Manga, para o Peito e que o Cruzeiro, se tornando um time competitivo, pode ainda valorizar essas propriedades, eu ficaria bem surpreso se ele fechasse para esse ano. O Cruzeiro tem oscilado muito na Série A, na minha opinião era para estar tranquilamente em 8º lugar, e se vai para uma Libertadores do ano que vem, quanto que não aumenta esse patrocínio aqui no Peito, ao invés de fechar agora, faltando 5 meses, né, para virar o ano, eu não ficaria surpreso do Ronaldo esperar um pouco e estudar as possibilidades, seja aí de bancos para patrocinar aqui logo abaixo, ou por exemplo instituições financeiras, e essa propriedade, né, das mangas que seguem livres, que poderia ter uma alternativa. Lembrando que o Cruzeiro chegou a fazer um merchan com a TNT Energéticos, né, na partida contra o Red Bull Bragantino. Não usou nada na sua camisa, mas teve algumas ações nas redes sociais e, se eu não estiver enganado, os jogadores beberam energético e tudo mais. Muito claro a provocação ao Red Bull Bragantino, né, que nesse jogo aí no amistoso e tudo mais, o Red Bull da rede Red Bull, né, e a TNT então teve essa parceria com o Cruzeiro, mas foi algo muito curto, tá, não é algo que podemos imaginar que possa voltar para o futuro, mas o Cruzeiro já fez alguns merchans assim em 2021 com a Audi também, na gestão do Sérgio Rodrigues, naqueles amistosos contra o Boa Vista, acho que do Rio de Janeiro, e contra o América. Acho que foi isso, cara. Teve esse patrocínio da Audi Center BH, que estava abrindo uma nova unidade em Belo Horizonte, e esse agora contra o Red Bull pela TNT, mas apenas parcerias de amistosos. Enfim, se tiver alguma atualização sobre isso, eu trago aqui para vocês no canal. Então por isso que é importante você se inscrever aqui embaixo, ajudar a gente a chegar a esse objetivo de 40 mil inscritos. O YouTube não está querendo entregar esse vídeo para vocês, então cara, se você puder realmente comentar aqui embaixo, deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação do conteúdo. Aqui eu posto 3 vídeos no canal. O primeiro às 9h30 da manhã, o segundo esse que está saindo mais tarde, mas no máximo meio-dia e meia, 1h eu já solto aqui para vocês, e o terceiro às 5 horas da tarde. O link da Zapay também vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!